um, um, um aplicativo mesmo. E a ideia é tu poder botar todos os elementos que tu vai precisar naquela tela, mas de uma maneira bruta. E depois tu vai poder esculpir do jeito que tu quiser. Tipo, botar da cor que tu quer, botar, tipo, isso aqui é um logo, aqui é só o desenho do logo, ou como ele pode ficar ainda na frente. E tudo isso a gente usa para se basear no total do aplicativo que a gente quer criar ou do site. Aqui no exemplo a gente tem um aplicativo. Mas a base mesmo, acho que o que todo mundo conhece por um protótipo de baixa fidelidade seria isso aqui, onde tu só joga as ideias que tu vai ter que moldar mais para frente mesmo, assim. Acho que na aula, na faculdade até a gente não tem tanta introdução assim com tipo mais cadeiras com protótipos. Eu já só tive, como é que é o nome da cadeira, senhora? É com a Milene, IHC. e IHC, é. A gente tem uma ideia assim em IHC, mas a gente não chega a se aprofundar assim na parte de design mesmo. A gente aprende a ter uma noção básica do que o usuário precisa ter na tela ou o que o usuário precisa realmente ver para poder estar interagindo com o aplicativo ou o site. Então, basicamente, isso aqui seria um protótipo de baixa fidelidade. Aqui, ó, média fidelidade que eles chamam seria já uma introdução a formatos, tipo desenhos, assim. Aqui já tem, por exemplo, o logo e mais modelado onde é que vai ser a entrada de usuário e senha do contato. E aqui seria o alta fidelidade, que seria onde já tem todos os elementos de cores, já tem o elemento de tamanho, proporção de tudo que vai ser apresentado dentro do aplicativo, ou programa, no caso. Deixa eu abrir aqui o Adobe. Aí eu trouxe um exemplo aqui com a ferramenta já, o Adobe XD. Não sei se vocês já usaram, se vocês sabem o que é isso, mas o Adobe XD é uma ferramenta para criação de protótipos mesmo. Uh, Pode fazer protótipos mais secos aqui com ele também. Tipo, se tu clicar aqui, deixa eu tirar as câmeras aqui que tá Ô, atrapalhando. Lu, tem o link do Adobe, vamos colocar aqui no chat. O Adobe XD? Aham. E é de graça, Lu? Como é que funciona? Ah, sim, senhora. Eu uso ele de graça, eu nunca paguei, até porque eu não sou designer mesmo, né? Mas dá pra pagar, mas acho que não é tão caro. Bem, as coisas da Adobe são meio caras, né? Mas dá para criar uma Mas conta de estudante e trabalhar sem. dá. O meu e-mail até é o da PUC. Tô pegando aqui o link. Vou mandar aqui no chat, ó. Pessoal, quem tiver dúvida, pode ir colocando no chat, que daí eu passo para a Luísa. Como é que abre o chat aqui, será? Meu Deus, nunca fiz apresentação assim. Tá, eu mandei o Isso link ali, foi. mas é para baixar mesmo, só digitar Uhum. no Google Adobe XD. Mas a ferramenta em si é só um. É como se fosse um baita painel onde tu pode ir entrando com elementos e formando as tuas ideias, assim. Eu já criei muita coisa aqui, já vi. Isso aqui é tudo de um curso que eu fiz. Mas a ideia básica é tu poder selecionar qualquer ferramenta aqui do lado para poder criar os teus protótipos. Tipo, aqui tu seleciona a prancheta que tu quer. Aí tu vai lá e escolhe, eu quero que o meu protótipo seja para um iPhone 6, 7 ou eu quero Samsung, ó. Aí eu vou no Samsung, ele já vai te dar o tamanho e formato da tela que tu vai estar mexendo e tu vai poder desenhar tudo aqui dentro para criar o teu modelo. Aí no caso aqui, essa aqui, ó, Ô, Lu, não dá para ver o não teu dá para ver, mouse. senhora? Não tô conseguindo chegar ao teu mouse. Puta. Nem se eu seleciono? Uh-uh. É que assim, ó, o zoom, ele Deixa eu tem ver. que ver que tu consegue mexer aí. Pior que eu acho que não, senhora. Vídeo, invite. Quer cancelar o compartilhamento e compartilhar de novo? Eu tenho como selecionar o que eu compartilho? Tem. Primeiro, assim, tu abre o Adobe, depois tu clica em compartilhar e seleciona aquela tela. Entendeu? Ela tem que estar aberta no teu computador e não Mas já minimizada. tá. Não, mas já tá. Tenta de novo. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar ela pro lado aqui. Ver. Tá, agora apareceu outro desenho para nós. Eu não tinha visto esse desenho.
Agora sim, agora dá para ver. Começa de novo, vamos lá. Eu caí ou a Luísa caiu, pessoal? Já a foto dela Foi ela. congelou aqui. Agora que foi ela, eu acho que foi ela que Uhum. caiu, né? Uhum. Paciência. Tudo bem. O áudio dela tá desligado. O áudio? Tá? Pode ser que o áudio dela esteja desligado. Deixa Não, eu mas a ver. câmera dela congelou, eu acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu. Uhum. Ah, ela caiu, ela caiu. Deixa eu chamar ela aqui no WhatsApp. Ela disse pra mim, já caiu, tô entrando de novo. Deu uma queda de luz. Coisas que acontecem. Ô, pessoal, falando em queda de luz e falando nisso, o que vocês acham da gente criar um grupo no WhatsApp só para uma urgência, assim, ó, daqui a pouco caiu tudo, eu quero passar uma comunicação para vocês, não consigo. Pode ser? Acho ótimo, senhor. Pois é, né? A gente acabou não criando e dá um problema, alguma coisa, ou alguém precisa de um link do Zoom para entrar, porque tá sem mudo, quer entrar no celular, não tem, né? A gente pode ajudar se tem um WhatsApp do grupo. Eu vou fazer essa criação aí. Pena que o pessoal não está participando, né? Só 12. Pelo menos vocês estão aqui. Quantos tem na turma, senhor? Dá pra ver meu mouse agora? Deu, agora sim. Tá. Aqui tem um exemplo de um curso de design que eu fiz. Aqui a gente tem elementos separados, que a gente chamaria eles de componentes, por exemplo. Já estão mais ou menos formados aqui. Tipo, aqui como se fosse os campos de input, eles já estão meio bonitinhos aqui para poder serem colocados nas telas mesmo, tipo, os botões, tudo a gente tipo, já separa, porque é tudo que tu vai precisar para montar depois dentro do aplicativo mesmo. Daí aqui a gente tem um exemplo que seria um aplicativo de viagem, por exemplo. Tem coisas que eu, por exemplo, já não gostaria desse exemplo que a gente fez no design, tipo esse botão branco, assim, aqui não aparece tanto, tipo, já nesta tela aparece, mas aí depende muito dos elementos que tu vai estar querendo combinar. Mas a base que eu tava mostrando aqui é, tipo, tu poder criar as coisas tudo do zero. Tipo, aqui tu vem e nesse botão aqui tu seleciona o formato que tu quer da tua tela onde tu vai mexer. Tipo, se ela for web, tu pode criar um tamanho web, mas, tipo, é um Samsung. Aí tu vai lá e cria o tamanho da tela que tu vai estar querendo criar aquele aplicativo. Óbvio que geralmente a gente cria um aplicativo para mais de uma tela, mas tu vai ter que escolher uma para tu poder te basear de início. Aí aqui do lado, tu pode criar, por exemplo, dentro do Adobe mesmo, os elementos, esses aqui, tipo, isso aqui é uma caixa sozinha, mas eles colocaram em cima um texto, é literalmente isso. É uma caixa, no caso aqui é a prancheta, mas isso aqui é como se fosse uma caixa, e tu pega depois um texto e tu insere em cima. Isso aqui é o teu botão base. Aí depois tu pode editar, pode botar os teus estilos do jeito que tu quiser. Mas isso aqui já são os elementos que tu vai estar arrastando para criar a tua tela. Aí no caso são dois elementos aqui. Tu pode vir com a opção, tu seleciona todos eles, vem com o botão direito e tu agrupa eles. Tu pode agrupar eles para não ter que ficar selecionando. É basicamente como eu vejo isso aqui como se fosse um pente assim para tu poder ir criando livremente as tuas coisas. Tu pode mudar a cor. Aqui do lado, ó, tem tamanho de borda. Ah, eu quero a borda grossa, eu quero a borda fina. A cor da borda, tu pode selecionar. Aqui ele já te dá uma paleta de cores, que são as cores que tu já usa dentro dos teus outros elementos, então tu já tem uma noção de cores que tu vai querer estar combinando. Tipo, esse aqui é o azul, então eu já quero trazer esse tom de azul para dentro desse botão. É esse mesmo tom de azul que a gente tem aqui. A Sora tinha comentado que o exemplo que o aplicativo de vocês é alguma coisa relacionada com Covid. corona. Eu baixei esse exemplo aqui, que daí já traz mais ou menos umas cores que seriam usadas no aplicativo, por exemplo, de corona. Esse aqui é bem simples, assim, é mais para mostrar como se fosse aquele painel mesmo de casos e mortes e recuperados da Covid. Mas aqui já tem dá uma ideia, assim, tipo, de cores do que usar para entrar mais no clima, assim, de relacionado à doença, a alguma coisa assim.
Eu não sei se vocês já têm ideia do que vocês vão criar, tipo, se eles já pararam para ter não digo nem um brainstorming, mas alguma ideia de cor, alguma coisa que eles vão querer estar usando, assim. Acho que Então, não, acho que não. é bem interessante, assim, vocês pararem para pensar antes, assim, o que que vocês vão estar querendo entregar pro cliente mesmo. Tipo, isso aqui é uma combinação de um vermelho, sei lá que cor. Ô, Luísa, e tu indica assim, faz o protótipo primeiro em baixa fidelidade, depois passa para Adobe? O que que tu acha? Eu sempre sou a favor de um bom papel, né? Assim, poder dar uma desenhada antes, ver o que vocês querem, aonde vocês querem chegar, tipo, pelo menos os elementos básicos vocês querem, tipo, eu não sei o que relacionado à Covid, por exemplo, vocês vão fazer, mas tipo, se fosse um caso desse aqui, vocês vão ter que saber que vocês vão ter que ter vários painéis, tipo, para botar na frente com dados, com valores. Então, vocês já vão querer pensar em cores para esses painéis, tipo, cores relacionadas ao que vocês querem apresentar para não ficar um carnaval de cor também. Aqui tem um exemplo de uma manchete também, aí vai uma imagem junto. Aqui tem gráficos, ó. Aqui é um exemplo bem legal, tipo de painéisinhos que vocês podem criar. Aí cada um deles está apresentando um gráfico, um dashboard diferente, assim, né? Aqui relacionado ao país. Ô, Lu, tu podia mostrar para Pois. eles assim, ó, começando do zero. Eu quero fazer uma tela básica Posso. de login. Eu tenho os exemplos lá da Agis também, Sora. Ah, sim, pode ser. Pode mostrar Deixa também. eu ver aqui. Tá aqui. Esse não é dos melhores, né? É, Mas porque esse é acho que mais ficou. web, né? Ele não é Mas aplicativo, ele tem, é tem, mas tem as versões do, do mobile aqui. Não são todas as telas que a gente criou, mas tem algumas, ó. Aqui, ó, só para ter um exemplo, assim, foi o que a gente fez no semestre passado da Agis. Aqui, para ter uma ideia, eu jogo todos os ícones, as coisas que a gente pode estar usando dentro das nossas telas. Aqui são só as três cores primárias que a gente decidiu utilizar no projeto, assim. E daí embaixo eu já começo a criar as cores. Aqui no caso são as cores que a gente usou para dentro das tagzinhas aqui. Eu sempre tento deixar todos os elementos que eu vou estar precisando ou querendo talvez usar junto. Daí aqui a gente tem um exemplo do aplicativo mesmo que a gente criou. Mas que nem eu falei, a Sora falou, tipo, começar do zero. Aqui no caso a gente escolheu, eu nem sei qual é o tamanho da tela, mas tipo, vamos supor que seja um Samsung até. Vocês podem arrastar tudo aqui dentro, dá para mexer, não é um Samsung, mas tudo bem. Aqui, ó, por exemplo, a gente quer criar uma tela de entrada, tipo, o nome do app, aqui, aí tu vai arrastando, eu acho tão simples aqui que eu dava vontade de chamar quase de Paint, porque tudo mexe, tudo tu consegue editar, tudo tu consegue fazer do teu jeito, assim mesmo, tipo, pra deixar com o que vocês querem fazer. Aí, tipo, aqui é o nome do app, daí no caso, se tem um logo, vocês vão querer estar colocando esse logo junto ou no lugar do nome do app. Vamos criar os campos de input. Cara, é tudo os elementos principais. Tipo, tu vai começar com um retângulo, aí tu vai lá, seleciona de novo. Aqui tu pode selecionar o quanto tu quer de borda. Eu quero que tenha 50 de borda, vai ficar bem redondo. Eu não quero que seja todas as bordas, eu quero que só as bordas desse lado fiquem tão curvadas, ó. Já pode mexer basicamente o que quiser, assim. Pronto, ó, ficou assim. A qualquer elemento você pode duplicar. Vamos criar Luísa, um. tu acha Oi. mais fácil usar o Adobe ou o Figma? Qual é a diferença do... Eu acho, cara, eu acho mais fácil o Adobe, porque eu acho que o Adobe é muito mais visual, assim, para as coisas mesmo. Tudo que tu precisa. Que nem eu ia dizer agora, tipo, tu tem que criar o input, tu tem que botar um label em cima que nem tá aqui. A letra tá gigantesca, mas tudo bem. Tipo, nome. Aí tu vai lá. São dois elementos separados. Aí tu quer juntar eles, tu clica, seleciona eles que não tinha falado antes, com o botão direito, tu pode agrupar. Mas eu não quero agrupar, eu quero criar um componente já. Aí tu cria um componente, ele virou um componente. Aí toda vez que tu der um Ctrl+C, Ctrl+V nele, ó,
Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei. Ele já vem com essa caixa verde, que é a caixa do componente. Aí toda mudança que tu fizer no elemento base vai aplicar para os outros. Tipo, eu não quero mais que a letra seja dessa cor, eu quero que a letra seja vermelha. Ele vai trocar para todos os elementos que tu já copiar daquele jeito. Ô, Luísa, o que que é um componente? Um componente seria a união de elementos pequenos dentro de uma tela, assim. Tipo, isso aqui, o input text mais o texto aqui de cima, juntos, combinados, eles formam um componente, que é esse aqui que a gente está selecionando. Tu perguntou do Figma, Sora. Eu tive bastante dificuldade, até quando no início desse projeto os guris tinham criado algumas telas lá no Figma, outras a gente criou no Adobe. Aí no final a gente decidiu unificar tudo para a gente poder ter alguma coisa mais concreta e poder apresentar lá pro nosso stakeholder. Mas eu acho o Figma meio complicado. Eu acho que ele não é tão visual quanto o Adobe é, assim, para os elementos, para poder te achar melhor, assim, e saber onde é que tu tá. Eu não sei, eu fiquei bem perdida no Figma aqui. Tu tem um ambiente só de trabalho, pode, né, criar várias sessões, tu pode arrastar do jeito que tu quiser, tipo, eu quero deixar o mobile lá em cima, eu quero deixar o desktop aqui embaixo. O Figma, ele já entra mais em questões de páginas, né? Tu vai criando as páginas separadamente e tu vai clicando ali nos links para acessar cada um deles. Eu acho pior de enxergar do que tu enxergar o todo, assim, onde a gente já pode ter uma noção se as telas estão combinando entre si, se tem elemento, esse logo aqui tá um pouco maior do que o outro. Aí tu já vai ter uma noção para deixar tudo conforme um padrão, assim. Mas eu não vejo problemas em mexer. Eu gosto de pensar na ferramenta basicamente como se fosse um pente. Eu saio usando todos os elementos que ele me dá disponível aqui, até para tu poder brincar e querer criar qualquer coisa mesmo aqui dentro. Aqui, vamos supor, tipo, tu terminou a tela, essa aqui foi a tua tela final. Aqui no canto tem o botão de play, onde tu pode tu dar como se fosse ver uma visualização assim do que ficaria a entrega final daquele protótipo se já fosse um aplicativo. Tu pode adicionar, vamos por parte, eu me afobo. Mas aqui, vamos por esse aqui é a tela de login de vocês. Aí tu pode adicionar, aqui a gente está em design. Se tu vem em protótipo, tu já pode selecionar os botões e mandar, tipo, ele para onde ele vai fazer as ações. Tipo, quando eu clicar no cadastrar, eu quero que ele me leve para essa tela. Aí tu vai juntando tudo, vai ficar umas teiazinhas assim. Aí ele vai linkando para ti todas as telas. Aí no caso aqui, se eu clico no protótipo da tela de login, ele já está linkado o cadastrar com aquela outra tela. Aí tu vai lá e clica, ele já vai te levar para outra tela, ele já te dá aquele funcionamento do que seria a tua versão do aplicativo mesmo. Isso eu acho bem interessante da ferramenta. Eu não sei se o Figma tem isso, Sora. Eu acho que eu nunca usei. Parece ser bem. Acho que deve ter, né? Não deve O ter que eu gosto do como. Figma é o trabalho em equipe, né? Acho que o Adobe não dá isso, dá? De tu ter um grupo, Dá, eles trabalharem juntos, dá? dá. Aqui tu adiciona. Eu só não sei o quanto é limitado. Porque, ó, a coedição é beta, tá? Mas isso aqui já tinha. Deixa eu ver Eu, aqui. eu acho que para usar isso só se for do Creative Cloud. Eu acho que não dá para na versão gratuita, será que pode? Não, mas eu tô usando pela Creative Cloud e eu tô na versão gratuita. Ah, tá. É a versãozinha aqui, tá? Até a Creative Cloud aqui tá aberta, tem até que atualizar o negócio. Mas é bem tranquilo. Aí tu bota os e-mails aqui das pessoas, tipo, eu queria compartilhar contigo, tu vai lá e tu vai adicionar aqui o e-mail, a Alessandra ali, por Uhum. exemplo, e ele já vai convidar a pessoa, no caso, se a pessoa tiver uma conta da Adobe, já vai convidar para o documento prêmio. O plano inicial da Adobe inclui recursos prêmios com restrição. Tem restrições, mas pelo que eu sei agora durante a pandemia, a Adobe fez xareléus lá, fez umas mexidas aí. Eu sei que tá tendo bastante coisa de graça que não seria possível usar, mas que agora durante a pandemia eles estão liberando o conteúdo. Então, eu acho bem interessante se vocês quiserem dar
uma pesquisada e tentar criar mesmo a conta, assim, eu acho que tá bem tranquilo. Até eu, se vocês quiserem começar alguma ideia já, eu poderia fazer com vocês, assim, até fazer um acompanhamento depois do aplicativo ao longo da aula. Não sei se vocês vão criar ao longo de todo o semestre essa proposta. É isso, Sora? Essa proposta é o trabalho T1. Deixa eu pegar aqui, ele vai até... Só um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui, engenharia de software. Eles têm que apresentar esse trabalho no dia 16 de setembro. A gente tem aí uns 15 dias, 3 semanas. 1, 2, 3 semanas, exatamente 3 semanas. Daqui a 2 semanas, dia 16, eles apresentam. Então, eles têm a parte dos requisitos, personas, protótipos, user stories, e tem que montar um diagrama UML também, de casos de uso. A primeira parte ali é a parte de engenharia de requisitos, né, Luísa? Uhum. Entendeu? Mas ali já dá pra ter uma boa base do que tu vai ter nas telas, né? Tipo, se precisa de um botão de cadastrar, se precisa de um botão de, né? Tudo que é tipo de Se fosse botão, para coisa. mocar uma tela maior, mostra a tela maior, não só do aplicativo. Daqui a pouco alguém quer montar um sistema aí, não um aplicativo. Aqui é basicamente a mesma coisa. Tu seleciona aqui o painel, aí só vai selecionar o web. Aqui tem, ó, tipo, 1920, 1366, 1020, 1280. Tem até outras coisas, tipo, a publicação do Twitter, stories do Instagram, todos os tamanhos aqui, até dos relógios da Apple. Eu sei que já é muito avançado, né? Mas tem Mas é aqui. legal, mostra aí como é que a gente faz. Não, mas é bem pequena a tela, mas tem aqui, tipo, tem vários tamanhos, nem sabia, ó, de Apple Watch, mas daí aqui esse seria o tamanho principal para estar mexendo e criando uma tela pro, pro relógio mesmo, por exemplo. Aí para fazer, por exemplo, o desktop, que nem a senhora falou, tu seleciona aqui o tamanho, esse aqui vai ser o tamanho da tua tela, tipo, o todo que tu vai tá podendo criar. Claro que quando tu for criar se for um desktop, se for criar, por exemplo, com React, tu não vai criar especificamente para esse tamanho de tela, né? Tem vários tipos vários meios de criação, daí tem, por exemplo, a Grid, tem o Flexbox. Eu gosto bastante do Flexbox, mas O que é aí já é. Não, mas aí é questão de programação CSS. do do CSS mesmo. Mas eu gosto. Tipo, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de fundo nessa tela de login. Essa imagem está aqui atrás, ela é maior do que isso, ó, mas aí tu pode selecionar, tipo, deixar ela onde tu quiser, assim, eu quero que só apareça essa metade. Daí tudo tu pode, ele vai escondendo o resto porque é o que está dentro desse painel branco aqui que conta. Se não fosse para ser branco aqui também, tu poderia trocar, tipo, é vermelho. Horrível, né? Mas aqui você já tem uma noção do que não fazer, entendeu? Mas é bem básica a ferramenta, assim. Eu gosto de pensar que nem eu falei, como se fosse um pente, então tu sai arrastando tudo aqui dentro, elementos de fora. Eu gosto de usar, por exemplo, tem esse site aqui, o Flat Icon, tem coisas pagas, tem coisas gratuitas, tem coisas muito bonitinhas também, tipo uns negócios aqui de Alien. Aí, tipo, isso aqui é de graça, tipo, qualquer coisa, eu gostei desse aqui. Tu vem aqui, tu seleciona o tamanho da imagem que tu quer, por exemplo, esse aqui eu quero grande. Eu sempre baixo grande, porque daí tu vai ter a maior qualidade possível das coisas, né? Aí, tipo, eu quero criar uma página aqui e aquele alienígena que eu baixei eu vou arrastar pra cá. Arrastei. É só arrastar aqui pra dentro, como se estivesse criando qualquer outro documento, assim, tipo um Word mesmo, e ele funciona. Aqui é o tamanho, tipo, o tamanho inicial dele era 512. Ele já trabalha aqui com o cadeadinho aqui, que é para fixar a proporção. Aí tu vai ir trabalhando em cima disso. Tudo que tu arrastar aqui para dentro, tu tem controle total, assim, tipo, eu quero rotar isso aqui, eu quero deixar ele na diagonal. Eu quero virar ele de ponta cabeça. Tudo vocês fazem o controle aqui pela direita, assim, de tamanho, cor. No caso aqui a gente não vai poder mexer porque as cores são exclusivas, no caso do jeito que a gente baixou ali. Mas, por exemplo, esse site aqui, vocês conseguem editar as cores também. Se vocês fazem login, vocês têm a opção de trocar a cor. Eu não quero que o ET seja verde, eu quero que o ET seja marrom. Tu
vai lá e aqui tu edita a cor dele e tu vai baixar do jeito que tu quiser. Esse site eu gosto bastante para pegar itens, ícones, no caso de criação mesmo. Tipo, esses aqui são todos dali, tipo, a lixeirinha. Esses aqui são os ícones são do aquele Material UI acho que é da Google mesmo, que são todos os formatinhos mais comuns, assim, de se ver dentro dos aplicativos. E onde que a gente acha esse documento da Google, Luísa? Sora, eu tenho aqui. Tu tem? Cadê? Consegue compartilhar? Acho que Qual é esse o aqui é padrão da Material Google? Qual é o Design. padrão do... qual é o material design da Google? Qual é o material design da Apple? Ah, o da Apple eu nunca me aprofundei, Sora. Aí tinha que chamar o Sim, Bidu. a Apple também tem algumas coisas assim, que eu me lembro que eu passei desenvolvendo o projeto. Deixa eu mandar Por aqui. exemplo, não pode mais fazer menu Aqui, ó. sanduíche, né? Tem que fazer um menu diferenciado, porque a loja não aceita mais. Então, tem várias regrinhas. Da Apple? Ops, A sorry, Apple é isso aí cheia tá de lá coisinha. no. Isso aí tá lá no Style Guide da Apple Store, Ah, E eu site da imagino que Apple. esteja. é que A Apple é eu cheia de gosto. mimimi. Fala um pouquinho aí para nós, Thiago, porque, por exemplo, tem alunos que nem sabem o que que é material design, nem sabem o que que é guidelines, né? Então, fale um pouquinho aí para nós o que que é isso aí. Ele quer falar? Pode falar. Quer falar, Thiago? Não, claro, o Style Guide é um guia de estilo mesmo, né? Como que a interface tem que se comportar, como que ela tem que ser, como é que é a estrutura dela. A Luísa falou muito bem, a Apple é cheia de mimimi mesmo. E eu como trabalho com aplicativo para Apple há muitos anos, a gente já está um pouco mais calejado, né? Então, mas assim, toda a estrutura do aplicativo ele já é pré-definido, não dá para fazer muito do jeito que a gente quer. Até pode, mas a gente pode correr o risco da Apple não aprovar. Então, assim, não é só uma questão estética, né? Na Apple, é uma questão de seguir as regras mesmo. É, Então, usar os elementos deles também. o Style Guide basicamente vai te dizer como os botões têm que ser, qual elemento você vai usar para fazer uma navegação no aplicativo, como é que vai ser a transição das telas, coisas desse tipo. Eu até ia dizer, professor, antes, não quis interromper a Luísa, para protótipos aqui na minha empresa a gente usa bastante o XD, tanto para web quanto para mobile, para celular. E o que eu faço sempre, eu não sou designer, evidentemente, mas o que eu sempre faço, eu abro o XD e monto um desenho do tipo Paint, exatamente como a Luísa falou. E esse mesmo arquivo eu mando para o pessoal de design, que pega e transforma isso num negócio bacana. Então é realmente uma ferramenta assim que tu consegue, uma pessoa assim como eu que não sei fazer design, desenho do jeito que eu quero transmitir minha ideia, pego esse projeto, mando para o designer, ele me devolve um projeto lindo, né? Então realmente é Linda. fácil de fazer e, e tanto para quem não é especialista em design quanto para quem tem mais fluência aí com a arte, né? Então é isso. Eu consigo, por exemplo, olhar aquele material, por exemplo, da Apple e em cima daquele material achar ele dentro do Adobe, por exemplo? A Tem Adobe não uma adotou, por exemplo, o Material Design ou os dá para padrões? baixar dá para baixar os pacotes dos elementos da Adobe e da Apple e de vários outros, né? A gente, por exemplo, aqui usa o pacote da Bootstrap direto. Então, por exemplo, eu baixo o teste da web, não sei se o pessoal sabe o que é o Bootstrap, mas o Bootstrap é um style guide, é um guia de estilo para desenvolvimento de aplicação web. Então, eu baixo um guia, tipo assim, como é que eu vou chamar, um, uma coleção de blocos de elementos pré-prontos, e eu só vou arrastando eles já com o design pronto, com as cores, com os tamanhos, tudo certinho. Então eu já tenho mais ou menos o meu projeto organizado para seguir aquele estilo, né? Tem para baixar isso na web mesmo. Eu coloca Bootstrap e XD, você vai conseguir baixar aí a coleção de elementos, bem legal. E fica exatamente igual como ficaria no navegador, né? Muito bacana.
Tiago, tô passando o treinamento para ti que a Luísa tá sem luz. Caiu de novo a luz da Luísa lá. Putz, Ela tá enlouquecida, muito, muito brava, que ela queria estar continuando e caiu a luz. Tá, vamos falar eu um até pouquinho posso mais. compartilhar aqui um projeto se tu Pode, quiser. pode ser, Tiago. Te Ah, agradeço. eu só não tenho, eu infelizmente não tenho o rascunho, eu só tenho agora aqui na minha máquina o projeto final. Mas eu Não tem posso compartilhar, problema. eu acho Mostra que. pra gente o teu projeto final. Deixa eu compartilhar aqui. Esse aqui é um projeto de web de um site novo da empresa que a gente está fazendo. Não está nem no ar ainda. Azar, hein? Ó, Spoiler para ninguém pode falar spoiler para nada. vocês. Não pode dar Então, spoiler. assim, esse aqui é o projeto finalizado já que a agência de design me mandou, né? Legal, ficou bonito. E vocês podem ver, já é um trabalho, parece um Photoshop, né? Ele é realmente bem finalizado. Então, tem um mix de elementos que eles trouxeram do Photoshop e elementos que a gente consegue vir aqui e editar mesmo. Então, para cada, como são telas maiores, e a gente vai fazendo o projeto aos pedaços, então eles me mandam arquivos separados. Esse aqui é o arquivo da capa do site. Então, tem o menu lá em cima, tem toda a navegação da parte, né, de navegação, todos os elementos. Eu tenho outra página aqui, que daí é outro arquivo que eu tenho aberto. A Luísa ali usou várias telas no mesmo arquivo, né? Mas, Uhum. enfim, como eles estão me mandando entregas separadas, tem arquivos separados. Mas, se eu não me engano, é bem fácil de mover. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Voltei, será? Voltou? Ainda bem que o PC liga Ah, que bom. rápido. Ah, mas aí tem um exemplo bem bonito já, ó. Ó, já tenho as duas telas juntas, só não criei um canvas aqui, né? Mas é fácil de criar os elementos e copiar. Vou até fazer esse pelo bagunçamento do projeto. Mas é, enfim, só para mostrar, para compartilhar aí, enquanto a Tá Luísa bem estava se bonito recuperando esse. para a web. Esse aí tem três cores básicas, né? Seria o laranja, esse, um laranja Isso. meio Eles avermelhado. criaram essa empresa que montou para a gente aqui o design, que era uma agência de design mesmo. Eles criaram a marca nova da empresa, um style guide, né, que define todas as cores, estilos, organização da marca, tal. E aqui todos os sites que estão fazendo pra gente e mockups estão todos em cima do XD. Tá bem bonito. Enfim, passar de volta aí a Ali aquelas bolas estão pra fora, aquilo ali, os elementos que eu falei, que nem as fotos, tu pode ir montando, botando onde tu quer e ele esconde o resto pra ti. ele tem uma integração muito legal com o Photoshop, né, e com o Illustrator. Então, pra galera que Tem trabalha nessas todas as ferramentas, ferramentas, né? facilita bastante, assim, digamos assim, se fossem muitas telas, né, é fácil de tu ir duplicando os elementos e criando telas novas. E como ela Ah, estava sim. mostrando antes. Mas, enfim, vou passar aí o bastão para a Luísa de volta aí, continuar. Deixa eu falar, o Adobe XD também tem acesso às fontes, todas as fontes da Adobe que tem dentro lá do site, vocês conseguem acessar pelo Adobe XD. Só tem que tu procura a fonte pelo site da Adobe mesmo lá e tô abrindo aqui o Adobe ainda. E tu pode selecionar, tipo, eu quero essa fonte, achei bonita. Tu vai lá, seleciona no Adobe Fontes e tu adiciona ela na tua, tipo, como se tu comprasse ela, assim, tu seleciona ela para ficar contigo. E quando tu abre o Adobe XD, ele já abre com ela para ti. Então, tudo que tu precisa, assim, de fonte, coisas diferenciadas, assim, tu já consegue acessar pela própria Adobe, assim, eu acho. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, deles, de ter tudo já mais ou menos integrado e tu não precisar estar correndo atrás de tudo aqui, ó. Essas fontes aqui já estão todas próprias dentro do... Acho que eu não estou compartilhando a tela. Vocês não vão conseguir ver, então, né? Gênio. Aqui, ó. Agora a gente Tá tá dando pra conseguindo ver? ver. Uhum.
Tipo, aqui do lado, todas essas fontes já estão dentro do pacote da Adobe. Aí, quando, no caso desse projeto aqui, a gente usou essas fontes aqui, ele já importa direto do Adobe as fontes para poderem ser usadas. Tipo, aqui ele está dizendo que tem 3 fontes ausentes. Ele não conseguiu buscar essas fontes no site. Não sei por quê. Nunca me aconteceu isso, mas tudo bem. Mas questão de ícones mesmo, assim, todos os ícones que a gente está usando, por exemplo, estão aqui, ó, Base Elements, eles estão todos criados aqui dentro. Eu gosto de deixar as coisas organizadas, porque daí tu tem uma noção de todos os elementos que tu tem para usar. Tipo, no caso aqui, tu só tem esses 3 botões nesse formato. Tipo, eu não gostei, eu queria um botão, sei lá, vermelho. Aí tu vai lá e cria, mas não faz parte do meu conjunto de cores. Aí, tipo, no caso aqui, os 2 botões vermelhos que a gente tem é o de cancelar, e esse botão é para gravar, né? Que é o da câmera. Mas de resto, assim, ó, aqui a gente tem as cores, ó. Esse aqui tá bem frufruzado, né? Não precisa fazer necessariamente cheio de detalhes assim, tipo, desde que nem aquele outro exemplo que eu dei, tipo, eu só crio a cor aqui e deixo aqui para pegar a referência hexadecimal dela. Mas tudo aqui não precisaria, tipo, dos nomezinhos aqui, tudo. Mas só para já deixar meio que separado aqui, tem tipo todas as paletas de cores de ícones que eles estão usando, daí tudo já tem separadinho aqui para te poder correr facilmente se tu precisar. Tipo, eu preciso desse olho. Opa, eu recortei. Aí precisa desse olho, tu já vai lá pra onde tu quer e já joga aquele olho. Mas é basicamente a ferramenta para tu poder criar do jeito que tu quiser. Se quiser começar por um protótipo mais baixo, que nem a Sora tinha comentado, eu acho uma boa ideia. Talvez não fazer direto na ferramenta, mas quem sabe começar fazendo pelo papel mesmo, assim, ou pegar até um Paint da vida, se vocês se acharem mais confiantes, sei lá, de início, assim, mas só para criar as ideias eu já acho bem interessante. Ou criar no papel mesmo. Eu gosto de desenhar as coisas, então, porque quando a gente está presencialmente, pelo menos, a gente tem bastante contato assim com os outros alunos, é mais fácil de poder estar mostrando e explicando o que vocês querem fazer, arrastar, criar aquelas setinhas para mostrar onde é que vocês querem botar as coisas, mas é basicamente isso aqui. Aqui tem uns exemplos assim. Aquele exemplo que eu tinha aberto antes também, que era sobre a Covid, eu acho interessante para vocês tentarem relacionar cores também ao que vocês querem estar apresentando. No caso aqui, escolheram a cor vermelha de morte, que dá uma situação tensa no país, no mundo inteiro, né? Mas, basicamente, todos os elementos, assim, é só arrastar, só ir criando do jeito que vocês quiserem. Claro que sempre vai ter uma melhor forma de fazer aquilo, mas também vai de vocês ir experimentando a ferramenta e poder ver o que vocês acham que combina, o que não combina naquele lugar. Se vocês forem botar uma imagem aqui, saber as proporções que vocês vão estar tendo que usar dentro do aplicativo. Outra coisa que eu acho interessante aqui do Adobe também é que, vocês vão estar criando as telas, não necessariamente todos vão estar botando a mão na massa, por exemplo, das telas. Aí vocês podem vir aqui, tem a opção de compartilhar. Cadê a opção de compartilhamento? Aqui. Aqui vocês têm a opção de compartilhamento. Todas as telas estão selecionadas aqui em volta. Eu não sei se dá para ver o azulzinho. E daí todas as telas que estão selecionadas, quando vocês geram esse link de compartilhamento, eu vou tentar criar um aqui para mostrar para vocês. Que daí pelo site vocês têm compartilham esse link com as outras pessoas. As pessoas entram pelo site e não pelo Adobe. Que daí eles podem, revisão de design. E tem aqui, desenvolvimento também. Que daí tu cria um link de desenvolvimento, qualquer pessoa com um link, atualizar vínculo. Aí as pessoas que vão estar desenvolvendo, elas vão ter acesso somente às telas e elas vão conseguir ver os elementos, ver o tamanho das fontes, ver as cores, pegar até as imagens, dá para baixar direto pelo site. Eu acho que ele já baixa provavelmente em PNG as imagens pelo aplicativo. Eu estou criando o link aqui para tentar mostrar para vocês. Mas é basicamente isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, tipo, o que pode, o que não pode criar. É livre, assim, mas é claro que daí vocês vão querer se basear por alguma questão de design, assim, tentar deixar o mais agradável aos olhos também. Deixa eu ver se já gerou aqui
Pessoal, Sim, vamos que tá aproveitar, né? Nós temos a Luísa aqui tirando as dúvidas. Botar Tirem as aqui, dúvidas. O que que vocês têm dúvidas? Pode ser dúvida simples, não tem problema. A Luísa responde, eu ajudo a responder. Vocês têm alguma pergunta? Querem colocar ali no bate-papo? Quem não está afim de abrir a câmera ou de perguntar, coloca ali no bate-papo a sua dúvida. A gente mostra aqui pela ferramenta. O importante é todo mundo sair daqui. Eu vou cobrar de vocês protótipos de alta fidelidade nesse projeto, tá? Então, tô com dúvida, não consegui. Tentem abrir aí o computador de vocês já com a Adobe. Comecem a botar as telinhas para que daqui a pouco a Luza tire alguma dúvida. Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui com ela. Até pode não ter muitas dúvidas de início, porque, querendo ou não, vocês vão ter que experimentar a ferramenta. Tipo, aquele colega ali de vocês é o Thiago, né? Ele já conhece bastante. Eu acho que ele pode ajudar vocês também a dar um head start, assim, no projeto, talvez. Deixa eu ver se abrir aqui. Esse Ó, software, ele não gera nenhum CSS base, né? então, é isso que eu queria mostrar aqui, ó. Se vocês. Aqui é o projeto, aí vocês vêm aqui em compartilhar e criam o link aqui, ó. Eu criei o de Não tá desenvolvimento, no caso. mostrando, Luísa, não tá mostrando. Está em outra Não tela. tá mostrando? Está em outra tela. Ué. Deixa eu parar aqui, deixa eu compartilhar de novo. Ué. Era pra pegar. Compartilha de novo, vamos ver. Agora sim. Uhum. Tá dando pra ver? Tá, agora dá. Aí, tipo, aqui, ó. Aqui vocês vêm no compartilhar aqui em cima, ó. E daí vocês podem gerar um link. Quando você seleciona o desenvolvimento aqui, aí eu copiei o link, eu fui lá pro Google. Esse aqui é o link que vocês abrem. Aí, no caso aqui, ele tá te dando, ó, uma de 16, que são todas as imagens, as telinhas que a gente tem aqui. E dentro dela, tipo, aqui tu não consegue clicar, mas tu consegue ver onde é que ele já tem animação. Ó, se tu clica aqui, ele vai te levar para outra página. Ó, aqui tu consegue passar por todas, mas vamos por assim, tipo, por desenvolvimento é isso aqui do lado, aqui é bem pequenininho. Ó, exibir especificações. Aí quando tu clica aqui, tu já consegue selecionar todos os elementos e ver os tamanhos deles. Tipo, esse texto aqui, o tamanho dele tu vai ver que ó, é 40 pontos. Não sei o que é pontos, tamanho, mas tipo, sei lá, tu vai Luiz, Hã? tem aqui, lá na direita, bem no canto superior direito, tem um sinalzinho de menor barra maior ali. É esse aqui? Aí que tu clicou. Tem um lugar que ele exibe o CSS. Não tá Interessante. aparecendo aí? Eu não sei porque que não tá mostrando. Deixa eu ver lá o outro. Aquele outro eu sei que tem. Mas ali, mesmo que não tenha o CSS, ali tu já tem todos os tamanhos que tu vai precisar, tipo as cores. Então, poderia criar o CSS na mão, mas já com os elementos. Deixa eu ver aqui. E ele provavelmente geraria um CSS base, então, tipo, as animações, se tu quisesse colocar, daí tu teria que fazer no braço mesmo, né? Ah, sim. Isso sim. Ele gera um bem base, assim mesmo. Aqui, ó. Ele Ele bota não tá basicamente criando. cores e fonte e tamanhos, assim, mas Eu ele não sei porque ele não tá criando, pra ser bem sincera. Mas era pra ficar como se fosse aqui embaixo, ó. Aqui ele já está te dando ó, o estilo de caracteres, são as fontes que estão sendo usadas. Aqui as cores, todas elas. Aqui tu já consegue só clica que ele já copia a cor pra ti também. Acho que são pontos assim que facilita, entre aspas, a vida do programador, que tu já tem o visual mesmo e tu já consegue acessar os elementos. Aqui, ó, é quando seleciona, ó, no caso esse input aqui, ele já tá com, aqui são as margens, tudo, ó, que ele já tá, tudo. Ó, border radius, tudo que tu já precisa para criar nesse estilo aqui. Eu não recomendo se basear só nisso aqui, porque ele não, eu acho que ele às vezes não faz jus ao que tu vai estar querendo criar, mas é uma opção para começar já, pelo menos, e depois ir estilizando com mais calma, talvez. ele seleciona ali a imagem, o rei de mentores. Aqui, ó. Olha só, isso, olha só o que ele faz no CSS, ó. Ele Ó. coloca o posicionamento da imagem absoluta É relativa ao top left. Isso aí na prática, errado. normalmente não vai usar, né? É. Então, mas se tu fizer a ancoragem dos elementos na tela, por exemplo, dizer que esse elemento vai ficar
com espaçamento em relação ao topo e à direita, ele fica com CSS um pouco melhor, mas na prática mesmo não dá para usar. Assim, usa como, bem como a Luísa falou, usa como uma referência assim, para desenvolvimento. Tudo ele bota fixo, ó. Deixa eu Porque fazer uma aqui tá pergunta. fixo, né? Deixa eu fazer uma pergunta É. antes disso aí. Pessoal, tem alguém que não sabe o que é um CSS? Pode comentar ali no chat. Ou tá com dúvida. Essa é a hora. Eu não sei. Não. Vamos lá. Eu também não. CSS. É. Vamos usar o básico, então, pessoal. HTML todo mundo conhece. HTML sim? Eu nunca estudei, eu só ouvi falar, mas eu nunca vi nem estudei HTML. Tá. Tá. É, 2. Mas HTML é aqui, ó. Eu vou procurar no Google mesmo só para mostrar para vocês, mas é basicamente uma linguagem de marcação. O HTML é onde tu vai estar botando todos os teus dados dentro da tela. Até o Google aqui dá para abrir com o F12. Tipo, o HTML é tudo que tu vai estar descrevendo, tipo, todas as coisas escritas. No caso, aqui tem a imagem, aqui vai ter a barra de pesquisa. E o CSS, não sei se dá para mostrar para aqui, eu acho que dá. Styles, aqui. O CSS é tudo que tu vai estar colocando, é o cascading, como é que é o nome? Aqui, ó, cascading style sheets. É o que tu vai estar adicionando ao teu HTML para dar toda a cor, o design que tu vai estar dando. Tudo que tu quiser mexer, por exemplo, tu cria um input com HTML. Tu vai poder, dentro do teu CSS, pegar aquele teu input e adicionar todas as cores. Tipo, eu quero que o meu input tenha a borda desse tamanho, eu quero que o meu input tenha a margem em cima de tanto tamanho. Tudo isso tu vai espaçar, todas essas coisas tu vai fazer tudo pelo CSS. Ô, Lu, só me dá um tempinho. Olha só, pessoal. A Agis fez oficinas, tá? De Git, Node, React, CSS e AWS. E essas oficinas foram gravadas, tá? E a gente tá lá na página da Agis, eu coloquei aí para vocês, ó. Então, No o que que Phantom, né? isso? O que que é uma oficina de CSS? Ali, eu acho que estão 2 ou 3 horas eles explicando o que que é CSS, tá? Isso são para os nossos alunos Agis 1, que algum de vocês está no mesmo nível desses Agis 1 que não sabem o que que é, tá? Então, bem importante ali, quem está no início, começando a programar ali, 2 oficinas eu indico para vocês, tá? A de CSS e a de Git. Ô, Lu, entra ali onde que tu estava ali na Agis. Tinha aqueles... Isso, desce aí na notícia, desce. Ali, ó, oficinas online da Agis. Clica ali, Lu. Ó, se tu clica aí, a Agis fez oficinas em agosto, tá? Então, ali tem uma explicação das oficinas. Pode descer mais um pouquinho. Ó, Aqui, ó. e esses são os links que eu acabei de colocar aí para Git, vocês. Node. Aqui, ó, Então, eu quero CSS. aprender CSS. Tem aí nessa oficina. Eu quero aprender ali a usar Git. Tá, ó. 3 Tem todo o horas. curso. Eita. Consegue mandar esse link da Agis para ter link com todos os links? Esse aí. Aí, valeu. Tá aí. Isso, amor, também é. Tá? Todos os links estão aí. Então, assim, pessoal, quem não sabe nem o básico ali, o início está perdido, façam que vocês vão já ter uma ideia, tá? E não se preocupem, é assim mesmo. Cada um tem um tempo, vai pegando aos pouquinhos. Mas é bem importante, assim, entender o que é um CSS, um HTML, principalmente o Git. Né? Eu já tive casos, assim, de colocar um programador num cliente e a pessoa já formada e ter dúvidas de como funciona um Git. Tá? Então é bem complicado. Então vamos lá, a gente tem que sair daqui bem, bastante aprendizado. Professora, só complementando o que você está falando, hoje em dia, para desenvolver para web e desenvolver aplicativo, não tem mais como fugir do HTML e CSS, do JavaScript também, do React, que tu falasse, né? Então, é fundamental. Para quem quer trabalhar com software hoje, é fundamental realmente conhecer bastante HTML e CSS. Exatamente. Eu estou tentando olhar aqui na Agis, porque tinha uma época que a gente tinha uns estudos dirigidos. É isso que eu tava procurando lá. Pois é, eu não sei onde o Cássio colocou esses estudos dirigidos. Mas eu sei que tem. Deixa eu só dar uma procurada aqui.
Eu acho que É, tá se dentro da pesquisava, Wiki. aparecia no Google. Agora não aparece mais, Sura. Hum? Antes aparecia no Google os estudos complementares, não aparece mais. Achei. Show? Eu não sei se eles conseguem ter acesso. Vê se vocês conseguem ter acesso aí, pessoal, ó. Tools.ages. Vê se tu consegue aí, Lu, acessar. Uhum. Consegue? Eu consigo. Ó, Ah, estudos... não, mas eu não tô logada. Uhum. Isso, mas não precisa estar logado. Ó, estudos Professor, o que que é dirigidos, a ó. AGES? Oi? O que que é a AGES. AGES? Agência Experimental da Engenharia de Ah, sim. Software. A AGES é a agência que a Luísa falou. A agência ela é do curso de Engenharia de Software, tá, Tiago? Eu faço a coordenação dela. Tá. É onde a gente roda as disciplinas de prática na AGES 1, 2, 3 e 4. E essas disciplinas são os TCC dos alunos. Então, eles executam projetos de desenvolvimento de software. Tá? Então, Entendi. cada parte da AGES é uma parte do TC que eles desenvolvem. E aí, a gente monta grupos de até 15 alunos, desde a AGES 1 até a AGES 4, e desenvolve o projeto. Tá? Então aí, ó, e a gente já passou por todas essas fases, assim, de o aluno Desde o zero. entrar, não sabe o que é um CSS, não sabe o que é um HTML, né? A Luísa, por exemplo, já fez todas as AGES. Então a gente apoia com curso, né? Mas isso aí tá Legal. liberado para vocês também, tá, pessoal? Tá tudo aberto, São, então é são só. GitLab? Isso Oi? é. Uhum. É? GitLab. É, um Ah, GitLab. A legal. AGES tem Vou mandar GitLab. aqui pra vocês também. Então, assim, ó, ali tem estudo dirigido de Android, Angular, CSS, Git, HTML, né? Então, quem está começando agora pode fazer o curso da AGES ali, que está no link do YouTube, de CSS e HTML, tá? Isso é para ontem, já tem que fazer. Mas eu acho que o Cássio colocou tudo aí bem direitinho, ó. A senhora tá vazio. Tá vazio? Professora, mas isso é necessário para o nosso projeto aqui dessa disciplina? Não, Lucas, o projeto da disciplina ela fica mais alto nível, a gente não vai programar, essa não é uma disciplina de programação, ela é uma disciplina para que vocês entendam como é que funciona a engenharia de software, tá? A parte do dev vocês vão aprender em outras disciplinas, mas vocês aqui estão aprendendo assim a parte da engenharia de requisitos, do protótipo, da gestão, entendeu? O que envolve isso, tá? O desenvolvimento, que é a codar, a gente não vai fazer, porque fica para as outras disciplinas. Ficou mais claro? Uhum. É, tem algumas coisas aqui, senhora, mas não é tudo, ó. Eu vou pedir para o Cássio revisar os links. Tutoriais aqui, ó. Tem o negócio do Tomcat. O de CSS Mas não e tá HTML não tá mais lá, né? Vou pedir para ele revisar. na Os alunos não estavam mais HTML. Ah, o de HTML tá aqui, ó. O HTML tá, então esse é bem importante, ó, pessoal, ó. Tem todos os exercícios, assim, ó. A gente criava exercícios para desenvolver uma página simples. Esse aqui, eu acho que é aquele exemplo, o do W3 Aham. Schools, esse E, negócio aqui. aham. É bem basiquinho, mas é bem Para interessante, assim. quem tá começando do zero, eu acho bem importante. Tá, é horrível, mas já Vai dá pra ter no uma zero, noção né, dos Luísa? elementos, Pô, de design Faltou. tá rodado. Ah, é cada coisa que a gente vê. Se dentro do projeto a gente já via cada Sim, coisa, né, Sora? sim, 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 é. Mas é isso, eu tô aberta a dúvidas se vocês quiserem. Se não, Vamos lá, até pessoal, se vamos vocês aproveitar. quiserem começar, o pessoal que já quiser baixando a ferramenta também para ir conhecendo. Mas como que tu... Esses links, né, e os botões que tu mostrou no Adobe, tipo, de uma página para outra, como que tu faz no Figma também, esses links? No clue. Eu não mexo no Figma. Ah, tá. Mas se for, é basicamente como aqui, assim. Aqui no caso a gente tem a página de design e a página de protótipo. Que daí, no caso aqui, tu consegue selecionar tipo, só as telas mesmo, assim, ó. E direcionar a partir dos botões dela para outras mesmo. Eu não sei te dizer como é que faz isso no Figma, porque eu nunca me aprofundei. Mas eu acredito que não deva ser tão difícil, assim, não deve ser tão complicado. Diferente. É, não deve, eu acredito, né? Mas e agora? O Figma não é muito diferente, né? Ô, Luísa, Eu só abri desliga o aqui. compartilhamento, deixa eu colocar o meu.
que eu vou mostrar para eles o projeto da Agis que eles estão desenvolvendo o Figma. Ó, vocês conseguem enxergar aqui? Esse aqui é o Figma, é outra ferramenta, né? Tanto que eu coloquei ele para vocês que os protótipos podem ser feitos em Figma ou em Adobe. Então, esse aqui, ó, é um protótipo que a gente está fazendo para um projeto dentro da Agis, tá? Está em desenvolvimento, eles não apresentaram para o cliente ainda, vão apresentar daqui uma semana. E aqui eles estão desenvolvendo, ó. Então, De quem é esse app, senhora? Oi? De quem é esse app? É do Apoio, que o stakeholder é a Melissa. É uma menina que quer criar um aplicativo para criação de tutoriais para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para usar com dicas de WhatsApp e assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, ó. Ó, tá no início, assim, eles recém estão prototipando. Essas são as cores dela, né? O cliente trouxe, né? Então, eles ainda estão desenvolvendo, ó. Eles estão trabalhando para apresentar isso aqui para cliente daqui uma semana, mais ou menos, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu voltar. Ó, então o app fica assim, tu consegue trabalhar. Mas é aquilo que a Luísa falou, talvez o Adobe seja mais fácil, né, Luísa? Porque é tipo um Paint, né? Tu vai puxando. Eu acho. O Figma Não também. sei. A Eu minha não acho as coisas comunidade, intuitivas aí. a minha Mas comunidade resolveu usar o Figma, pediu para usar o Figma, e tem 15, em torno de 10, 15 pessoas trabalhando nesses protótipos. Assim, cada um ficou com uma tela e eles estão desenvolvendo. Figma é web, senhor? É? O Figma é web, assim, não é de instalar. dá para instalar também. Ah, legal. Mas ele também tem aqui, ó, login e tal. Eu não sei usar muito, assim, mas todos os projetos da agência já são em protótipo de alta fidelidade, né? Aqui. Assim. E eu tava buscando, olha os protótipos que a gente fazia inicialmente. Vocês conseguem ver aqui? Esse aqui foi um projeto de 2017. Faz tempo, ó. Esse aqui era um protótipo de desenho de Pokémon. né? Esse aqui até que tá um pouquinho mais alta fidelidade, ó, mas a gente desenhava assim, Aí, ó. ó. Horrível. Olha aqui. Não tinha cor, não tinha nada, ó. Protótipo de baixa fidelidade. E o primeiro protótipo realmente que eu fiz foi um protótipo até com desenho, tá? O primeiro protótipo da arte foi 2016-2, era um protótipo de papel. Ó, esse aqui era um jogo, ó. Esse aqui são os protótipos Já faz tudo isso, senhora? Já faço tudo isso. O tempo passa, né? Então, por exemplo, hoje eu já não aceito mais esse tipo de protótipo. A gente já evoluiu bastante, os protótipos já são assim, né? Com telas, então a gente já passa para os alunos que tem que ser de alta fidelidade, ou Figma ou Adobe. A gente já não aceita mais desenho de baixa fidelidade, né? Até tem outras ferramentas, né? Na segunda a gente usou aquele mockups É online, mockups com QU. É bem interessante também, assim, para começar, mas como uma ferramenta mais robusta, assim mesmo, eu indicaria o Adobe XD. Eu acho bem mais simples, assim, de mexer nele do que lá no Figma mesmo, assim. Todas as ferramentas. Tudo bem que lá também é assim, mas não sei. Eu acho mais visual aqui, mais intuitivo. Uhum. Pessoal, quem está perdido completamente, assim, tem alguém que está perdido e tomou um susto na aula de hoje ou está tranquilo, está conseguindo se situar? Vamos lá, vamos aproveitar aí um momento para passar para a gente aí. Hein? Eu estava só um pouco perdido a ver com o projeto, porque eu estava com um problema de internet em casa que só voltou hoje também, então eu acabei perdendo a última aula também, professora, mas eu já olhei o que tu gravou da última aula, eu olhei e sobre aquele material de personas e tal. Uhum. Eu só não entendi direito se já foi formado os grupos do trabalho do projeto ou não. Os grupos estão sendo formados, tá? Alguns grupos já me passaram os nomes na última aula, mas está em aberto, Lucas.
Ah, tá. tá? Grupos de até 4 pessoas. Se ele quiser, ele pode entrar no nosso. Faltou exatamente tipo, a gente fez, era 4 pessoas, né? A gente fez 3 exatamente. Então, se ele quiser o quarto, entra. Então tá, ó. A descrição do trabalho já está no Moodle, tá? E são grupos de até 4 pessoas. Fiquem à vontade para montar esses grupos, ok? Depois vocês vão me passando. Eu acho que na próxima aula a gente pode bater o martelo de quem são os grupos, né? Até porque a gente já tem bastante coisa para fazer. E começa agora a desenvolver toda a parte dos protótipos em cima dos requisitos funcionais lá do primeiro item do trabalho, né? Então tem 30 requisitos funcionais aí para a gente trabalhar em cima dos protótipos. Então, nos protótipos tem que estar essas 30 funcionalidades, essas 30 características do produto. E tem que fazer protótipos bonitos, né? De alta fidelidade, que realmente mostre lá toda a parte do login. Aí o escopo do desenvolvimento em cima do COVID, que vai ser o nosso tópico, está aberto. Mas o que eu espero de vocês? Protótipos de alta fidelidade, né? Um aplicativo que realmente tem início e fim, né? Faça o login, mostra as informações, entendeu? Professora, Né? Fala, Lucas. mais uma dúvida. A lista de requisitos e a lista de personas faz parte da primeira entrega, né? Isso. E o protótipo é a última entrega da cadeira. Não. Vamos lá, olha só. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui com vocês o trabalho. Só um minutinho, peraí. Professor, mas os requisitos, a gente, na primeira entrega, a gente fez só as pessoas, né? Não tinha os requisitos. Isso, os requisitos ficou lá na primeira aula. Tem que trabalhar agora em cima deles, né? Ah, tá. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o trabalho, só um pouquinho. Aí a gente já tira todas essas dúvidas aí. Só um pouquinho, tá, Luísa? Sem pressa, professora. Agora já tô acordada. Então vamos lá, ó. Trabalho de requisitos, T1. O trabalho pode ser feito em grupos até 4 pessoas. É entregue num PDF, num único requisito, num único PDF, né, um único arquivo. E o projeto é desenvolver um aplicativo para auxílio e informações sobre Covid. Então o escopo é aberto. Então o que tem no trabalho? Vocês vão colocar a capa, vão listar os requisitos funcionais, que é a nossa primeira aula da engenharia de requisitos, e levantando 30 requisitos funcionais. Esses requisitos funcionais vão ser apresentados em protótipos de alta fidelidade. Tem a lista de requisitos não funcionais, aí as personas e os protótipos, tá? Aqui eu botei Figma, mas pode ser Adobe XD, não tem problema nenhum. Depois a gente vai trabalhar nas User Stories e fecha o trabalho com os diagramas de caso de uso. Tudo isso aqui é engenharia de requisitos. É o levantamento inicial com o cliente. Pode falar, Felipe. Thiago, pode falar. Para te entregar o protótipo, a gente entrega o arquivo XD ou a gente exporta as telas para o PDF? Exporta as telas para o PDF. Todas as telas. Tá? Todas as telas. Alguém tem alguma dúvida em relação aqui ao trabalho? E esse trabalho vocês vão apresentar para mim. Eu tenho 2 dias de apresentação, porque são muitos grupos, né? Então a gente tem a apresentação é 16 de setembro e 21 de setembro. Tá? E vão ter dias aí que eu vou deixar liberado para que vocês possam desenvolver. Tá? Então, por exemplo, a próxima segunda é uma aula que eu não vou dar conteúdo. É uma aula para que vocês possam trabalhar em grupo nos protótipos. A gente pode entrar aqui, eu crio as salas simultâneas para que vocês possam trabalhar em conjunto. Tá? Pode falar. Alguém fez uma pergunta? O User Stories, por exemplo, é o próximo assunto que a gente vai ver. Exatamente, é. Ah, tá. As User Stories a gente vai ver no dia 2 de setembro, na outra quarta. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou montar o cronograma da semana. Segunda, dia 31, é aula para trabalhar protótipo. Então, vocês podem aproveitar, assim, ó, é aula para tentar botar o trabalho em dia, entendeu? Se reúne, levanta os requisitos, a maioria do pessoal já fez as personas, começa a desenvolver os protótipos. Aí a gente tem uma aula de User Stories, tem o feriado, dia 7, segunda. Dia 9 e dia 14 a gente vai trabalhar... Dia 9 eu vou dar para vocês os conceitos de diagramas de caso de uso. E dia 14 é uma aula também livre para que vocês possam tocar o projeto. E as apresentações dia 16 e dia 21. Tá claro, pessoal? Uhum. Certo? Então tá. E daí esse é o primeiro trabalho, que é o trabalho de requisitos. Na disciplina a gente tem mais 2 trabalhos. O T2, que é um trabalho de processo e desenvolvimento de software, bem menor do que esse, bem mais simples.
E depois a gente tem o trabalho de gerenciamento de projetos, que a Luísa conhece bem, um pouco com escopo menor, né? Mas é que para a gente criar um projeto, entender qual é a função do gestor e passar pelas áreas de escopo, tempo, custo e assim por diante. Também é um trabalho que envolve bastante aulas, tá? Mas a gente tem que ter esse trabalho em disciplinas. Então, se dediquem, né? Vamos tirar uma nota boa aí nesse primeiro trabalho, porque o que acontece? O T2 também é um trabalho mais simples, mas o T3 é um trabalho um pouco mais pesado, assim, que dá bastante. Tem que participar das aulas, tem aulas para desenvolver o trabalho também, e assim por diante. É a entrega no final da disciplina. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Dúvidas? E ninguém tem mais nenhuma dúvida? Tá tranquilo? A Luísa ainda está aqui com a gente ainda tem aí uns 15 minutos. Alguém quer Não, tirar mas mais? daí até se quiser, se era outra aula, eu posso entrar também, se precisarem de alguma ajuda aí para criar. A gente pode criar salas simultâneas, a Luísa vai entrando nas salas simultâneas e dando dicas aí para vocês. Você compartilha a tela do Adobe, né? E ela pode também ir ajudando. O que vocês acham? A gente convida a Luísa para a aula que vem ou libera a Luísa? Hein? É só uma ideia. É só uma ideia, Não sei, a gente vai... Se a próxima aula é para mexer nos protótipos, né? Seja no Adobe, no Figma, acho que é bom ela estar aí para ajudar e dar dica e tal, se a gente se for focar para mexer nos protótipos. Tá, então tá, Lu, ó. Posso entrar? Então tá, pode ser. É cedo, mas a gente acorda. Eu vou parar de gravar.